Fala galera, professor Daniel Macedo na área. Hoje nós vamos resolver aqui uma listinha sobre lançamentos verticais no vácuo. Vamos lá então. Questão número 1. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso. Então, eu já sei que a minha velocidade inicial ela é 0. Tudo bem, pessoal? Do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou que demorou 2 segundos para atingir o solo, atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também do repouso, e essa pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a existência de corrente de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se. Bom, para a gente saber a diferença de altura, a gente tem que calcular qual foi a altura de queda em cada caso. Então, primeiramente, a gente vai pegar a primeira altura, que eu vou chamar aqui de ΔH1, e vai fazer G vezes T1 ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da queda livre. E aí, pessoal, vai ficar que a altura 1 ela é igual a 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. E a gente pode aqui fazer o seguinte, Vai ficar 10 sobre 2, 5. 2 ao quadrado, 4. Então, a nossa variação de altura, a nossa altura inicial, vale 20 metros. Agora a gente calcula para a segunda queda, A segunda queda teve um tempo de 1,6 segundos. Então vai ficar G vezes T2 ao quadrado sobre 2. Então a gente vai ter 10 vezes 2, 1,6 ao quadrado sobre 2. Então 10 sobre 2, a gente vai ter aqui 5, e 1,6 ao quadrado vai dar 2,56. Se a gente fizer 5 vezes 2,56, a gente vai achar aqui um valor de altura igual a 12,8 metros. Tudo bem, pessoal? Então chegamos aqui em 12,8 metros. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a altura 1, que é 20, e diminuir da altura 2, que é 12,8. Então isso aqui vai dar 7,2 metros. É a nossa letra B. Vamos para a questão número 2. Ao término de uma formatura da EEAR, um terceiro sargento recém-formado, para comemorar, lançou seu cap para cima, na direção vertical, até uma altura de 9,8 metros. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando o atrito com ar, a velocidade de lançamento em metros por segundo foi D. Bom, a gente sabe que num lançamento vertical para cima, a velocidade inicial ao quadrado ela é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a velocidade inicial vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 9,8. 10 vezes 9,8 vai dar 98. Vezes 2, 196. Então, a velocidade inicial é a raiz de 196, que a gente conhece, ela vale 14 metros por segundo. Letra B. Questão número 3. A castanha do Pará é fonte de alimentação e renda das populações tradicionais da Amazônia. Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilhas nas matas durante o período das chuvas amazônicas. A castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente a altura de 50 metros.
O fruto da castanheira, ou um ouriço, tem cerca de 1 kg e contém em média 16 sementes. Então tem uma altura aqui de 50 metros. Essas informações de massa não são pertinentes para resolver a questão. Baseando-se nesses dados e considerando o valor padrão da aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, pode-se estimar que a velocidade com que o ouriço atinge o solo ao cair do alto de uma castanheira é de, em metros por segundo, aproximadamente. Então, galera, vai ficar aqui, ó. Vou pegar a velocidade final ao quadrado e vou igualar a 2g ΔH, né? Fórmula da queda livre. Então, essa velocidade ela é a raiz quadrada de 2 vezes 9,8, 1, ao costume, né? Vezes 50. 2 vezes 50 dá 100. Então, V é a raiz de 100 vezes 9,81. Isso vai dar a raiz de 981. Isso é muito próximo de 31. Então, é 31,32 metros por segundo. Nossa resposta, então, é a letra D. Beleza? Vamos para a questão número 4. Então, um corpo de massa m é largado de uma certa altura. Considerando que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar, podemos afirmar que após um tempo de 2,5 segundos, a distância percorrida pelo corpo e a sua velocidade são iguais, respectivamente, a. Então, o que vai acontecer aqui? Para calcular a velocidade, basta a gente usar gravidade vezes tempo. Essa é a fórmula de queda livre. Então, vai ficar 10 vezes 2,5. Então, isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Já achamos a nossa primeira resposta. Agora, falta a gente achar a segunda, né, que é a distância percorrida. Então, a gente vai usar ΔS é igual a ΔH, né, que é a mesma coisa, é igual a GT ao quadrado sobre 2. É a nossa fórmula de queda livre. Então, essa variação de altura, que é a distância percorrida na vertical, é 10 vezes 2,5 ao quadrado sobre 2. E aí 10 sobre 5, 10 sobre 2 vai dar 5. E 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Então a gente vai ter 5 vezes 6,25. Essa conta aqui pra gente dá 31,25 metros. Então nossa resposta é a letra E. Questão número 5. Um corpo é abandonado de uma altura, queda livre, altura de 80 metros, em um local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito com o ar, qual será a velocidade do corpo ao tocar o solo? Então, mais uma vez, V ao quadrado é 2g ΔH. Então, a velocidade vai ser a raiz de 2 vezes 10 vezes 80. 80 vezes 10, 800 vezes 2, 1.600. Então, a raiz de 1.600 vale 40 metros por segundo. Resolvida a nossa questão número 5, vamos para a nossa questão número 6. Questão 6. Deixe-se cair um objeto de massa 500 gramas de uma altura de 5 metros acima do solo. Então, esse aqui é o nosso ΔH. Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo, desprezando a resistência do ar. Então, a velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100. Então, V é a raiz de 100 metros. V vai ser aqui. Então, vai dar aqui 100 metros por segundo ao quadrado, né, tudo. Então, dentro da raiz, isso vai dar 10 metros por segundo. Chegamos aqui na letra E. Beleza, galera? Questão número 7. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Então, já está te dando a altura aqui. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical a partir do repouso, queda livre, e exclusivamente sob a ação da força da gravidade.
Expressando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade de aproximadamente, então, v ao quadrado, 2 vezes g vezes a altura. Então, v é a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 80. Então, 80 vezes 10, 800, vezes... 80 não, gente, desculpa, 20, né? Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 é 20 ao quadrado. Eu falei 80 porque a questão anterior foi 80. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, o meu resultado é o próprio número, né? 20 metros por segundo. Então, nossa resposta aí, letra A. Tudo bem? Vamos para a questão número 8, então. Questão 8. Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo e atinge uma altura máxima de 20 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida são. Então, a questão te deu a altura máxima, quer saber qual é a sua velocidade inicial e o de lançamento e o tempo de subida, né? Vamos calcular primeiro o tempo, né? ΔH é g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, ΔH, que é 20, vai ser igual a 10 t ao quadrado sobre 2. Então, 10 de um lado, 20 do outro, a gente pode cortar os zeros. Esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, 4 é igual a t ao quadrado. Então, o nosso t vale 2 segundos. Se o t vale 2 segundos, v é igual a g vezes t. Então, vai ficar 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Resposta, letra B. Beleza, galera? Questão número 9. Sobre um rio, há uma ponte de 20 metros de altura, de onde um pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Então, a questão já te falou da altura, que esse anzol vai cair, que está ligado a um peso de chumbo. Esse anzol que cai a partir do repouso, queda livre, em linha reta, atinge uma lancha que se deslocava com velocidade de 20 metros por segundo por esse rio. Nessas condições, desprezando a resistência do ar e admitindo que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol, a lancha estava a uma distância da vertical da queda em metros d. O que está acontecendo aqui? Tem um objeto caindo e tem uma lancha passando. Na hora que a lancha passa por aqui, o objeto atinge essa lancha. Então, basta a gente calcular qual é o tempo que o objeto demorou para cair e multiplicar esse tempo pela velocidade da lancha que eu descubro onde ela estava quando o objeto começou a cair. Então, ΔH é g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, 20 é igual a 10 t ao quadrado sobre 2. Vou cortar 20 e 10 aqui, o zero, né? 2 passa para lá multiplicando. Então, t ao quadrado é igual a 4. T é igual a 2 segundos. Se t vale 2 segundos, a gente pode multiplicar esse tempo e descobrir a distância da lancha, né? Vai ser a velocidade da lancha vezes o tempo. Então, 20 vezes 2, 40 metros. Letra C. Resolvida nossa questão número 9. Agora a gente vai pular para a questão número 11 e depois nós vamos voltar para a questão número 10, porque a 10 da lista é a mais complexa, então a gente vai fazer ela por último. Então, questão número 11, nós temos aí: uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura 80 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa altura e passar para metros. Então, 80 centímetros, isso equivale a 0,8 metros. Tomando a velocidade inicial do prato como nula, V0 vale 0, calcule a sua velocidade em metros por segundo quando colide com o chão. Então, V ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. V vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 0,8. 10 vezes 0,8 é 8. 8 vezes 2, raiz de 16. Então, isso aqui vai dar 4 metros por segundo. Letra B. Vamos então para a nossa questão número 10. Questão número 10
Em um dado instante, um objeto é abandonado de uma altura h do solo. Então, vou desenhar essa situação aqui pra gente. Um objeto é abandonado de uma altura h do solo. E 2 segundos mais tarde, um outro objeto é abandonado de uma altura hzinho, que é 120 metros menor. Então tá aqui o nosso hzinho. Ele é 120 metros menor do que a altura, né, abaixo de h. Então eu posso dizer que hzinho é hzão menos 120. Nossa primeira afirmação aqui na questão. Beleza? Determine o valor de hzão em metros sabendo que os dois objetos chegam juntos ao solo e que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, se o primeiro objeto demora um tempo t para cair e o segundo cai depois de 2 segundos, vamos supor, se o primeiro objeto demorou 10 segundos para sair daqui e chegar aqui, o segundo objeto vai demorar 8. Ele vai demorar um tempo menos 2. Esses valores que eu falei, eu inventei. Agora a gente vai usar essa expressão generalizada aqui para conseguir encontrar a equação de queda dos dois corpos. Então, para hzão, a gente vai ter g vezes t ao quadrado sobre 2. Substituindo, isso ficaria 10t ao quadrado sobre 2, ou seja, 5t ao quadrado. Para hzinho, a gente teria aqui 10 vezes t menos 2 ao quadrado sobre 2, usei a mesma equação, né? E aí no lugar de hzinho eu vou escrever hzão menos 120. E vou, 10 sobre 2 vou dividir, 5, e abrir esse produto notável aqui, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Chegamos aí na nossa expressão. Agora eu vou passar esse 120 para o outro lado e vou fazer essa distributiva aqui. Então, hzão vai ser 120 mais 5t ao quadrado. 5 vezes menos 4t, menos 20t. 5 vezes 4, mais 20. E agora a gente vai resolver essa equação aí. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Hzão é igual a 5t ao quadrado menos 20t mais 140. E agora a gente pode igualar essa expressão com essa aqui, porque as duas são hzão igual a um termo, né? Então vai ficar 5t ao quadrado igual a 5t ao quadrado menos 20t mais 140. Vou passar os t's para o outro lado. Então, 5t ao quadrado menos 5t ao quadrado mais 20t é igual a 140. E aí, se a gente diminui 5t ao quadrado por 5t ao quadrado, dá zero, corta, vai ficar 20t igual a 140. Então, t é 140 dividido por 20, isso aqui vai dar 7 segundos. Vou pegar essa equação aqui e vou substituir esse tempo de 7 segundos. Então, hzão é 5 vezes 7 ao quadrado, isso é 5 vezes 49, que vai dar 245 metros, que é aqui na nossa questão a letra D. Bom, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Não deixa de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, né, e compartilhar com os amigos. Valeu, um grande abraço.